Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os aspectos anatômicos do tronco. Dessa forma, nós falaremos da segunda parte, que é referente à coluna vertebral. É interessante ressaltar que a coluna vertebral é uma estrutura que vai se estender desde a base do crânio, lá no forame magno, até a pelve, né, formando a articulação sacroiliaca, onde a coluna consegue, através dessa articulação sacroiliaca, transmitir toda a sobrecarga de peso para os membros inferiores. Bem, essa coluna ela é formada por 24 vértebras. Isso se formos considerar as vértebras que são separadas, porque se considerarmos que o sacro é formado por 5 vértebras fundidas e o cóccix por uma variação anatômica entre 3 a 5, mas o que é normal é que sejam 4, a gente pode considerar que essas 4 vértebras fundidas com mais 5 dariam 9 e 24 vértebras que são separadas, isoladas, nós consideramos que temos então 33 vértebras na nossa coluna vertebral. Então aqui vocês estão observando uma vista anterior da coluna vertebral e aqui a vista posterior, onde eu gosto sempre de chamar a atenção que não existe nenhuma alteração ou nenhum desvio lateral da coluna. Caso isso aconteça, isso é uma doença chamada de escoliose. Por outro lado, na vista lateral, nós conseguimos observar a presença de curvaturas, 4 curvaturas que são fisiológicas. No momento propício, eu vou falar sobre cada uma delas. Bem, então, como eu estava mencionando anteriormente, essa coluna vertebral é formada por 33 vértebras, das quais aqui em sua base nós temos 5 vértebras fundidas, formando o osso chamado sacro, e 4 vértebras fundidas na sua porção final, terminal, num osso chamado de cóccix. É interessante ressaltar também que existem das 24 vértebras que não são fundidas, ou seja, daquelas que são livres, nós consideramos que existem 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. Essas informações estão descritas aqui parcialmente, né? E eu gostaria de mostrar que entre cada uma dessas vértebras que não está fundida, existe uma separação por uma estrutura denominada de disco intervertebral ou sínfise intervertebral. Eu vou mostrar isso para vocês, então, conforme eu mencionei, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e a gente pode dizer que são 5 sacrais e 4 coxígeas. Aqui vocês estão observando uma estrutura cartilaginosa, fibrocartilaginosa, que é chamada de disco intervertebral. Esse disco intervertebral, ele vai estar localizado na região anterior da vértebra, tá? Sobre o corpo vertebral. Então, vocês podem observar nessa imagem superior, ou até mesmo nessa de cá, que esse disco intervertebral ele é formado de várias camadas de um anel fibroso, tá? De cartilagem, e por outro lado, a região mais central, ela é mais gelatinosa, tem um aspecto diferente, mais maleável, e ele é denominado então de núcleo pulposo. Bem, vou mostrar a vocês que aquela doença conhecida como hérnia de disco, ela vai acontecer exatamente quando o anel fibroso vai tendo uma ruptura, como a gente observa na imagem direita, e aí esse núcleo pulposo começa a se herniar, ou seja, herniar significa que ele está saindo do seu local adequado, ele está invadindo um outro local onde ele não deveria estar. Nessa situação, a gente consegue perceber claramente que o disco intervertebral, e no caso o núcleo pulposo, ele acaba comprimindo raízes nervosas que estão saindo aí da medula espinhal, conforme a gente consegue observar na imagem aqui. E aí, a depender do quanto esse disco está herniado, ele pode comprimir apenas a porção anterior, que seriam então as raízes motoras, ou, dependendo do grau de herniação, ele vai comprimir, além das raízes motoras, ele também comprime a região posterior, que seriam as raízes sensitivas, acometendo o paciente tanto em sua parte motora quanto sensitiva. Bem, aqui a gente tem uma imagem que mostra claramente o disco, perdão, o corpo vertebral que vocês estão observando aqui, e o corpo vertebral, ele fica voltado para a região anterior. Aqui vocês enxergam um disco intervertebral, que também pode ser chamado de sínfise intervertebral, e aqui, formando o clássico H, né, de substância cinzenta, a nossa medula espinhal, com as suas raízes motoras na região anterior
e região espinhal com a raiz posterior, onde tem o gânglio da raiz dorsal, formando então a porção sensitiva. Bem, pode ser que o disco intervertebral, ao invés de ele comprimir apenas aqui a raiz motora, ele já se hernie de forma a comprimir já o nervo e não propriamente as suas raízes motora ou sensitiva. Bem, interessante mostrar também que vocês podem observar que a medula espinhal ela está passando ao longo aqui de toda essa coluna vertebral. Isso por quê? Lá no início, quando eu estava mostrando para vocês a coluna vertebral, eu deixei uma informação para mencionar agora, que é que a coluna vertebral, quando a gente vai colocando um corpo vertebral sobre o outro, imediatamente atrás do corpo vertebral vai existir a formação de um canal chamado de canal medular. É justamente no canal medular que vocês vão conseguir, então, observar a presença da medula espinhal. Bem, dito isso, vamos então agora falar especificamente sobre aquelas curvaturas que eu mencionei a vocês. Eu gosto sempre de mostrar na imagem, né? Eu disse que nós temos na vista lateral 4 curvaturas fisiológicas, sendo 2 na região cervical e lombar, que tem a mesma denominação, é chamada de lordose, e 2 na região torácica e sacral, que são denominadas de cifose. Então, é muito comum as pessoas dizerem, eu tenho cifose, eu tenho lordose. Na realidade, todos nós temos cifose e lordose, já que são curvaturas fisiológicas. O que a pessoa quer dizer é que ela tem uma hiperlordose ou uma hipercifose, um aumento nessas curvaturas fisiológicas, que aí pode passar a ser patológico. Gente, então, dessas 4 curvaturas fisiológicas, conforme mencionado nesse slide anterior aqui, eu vou mostrar a vocês que a gente sempre tem que tomar como padrão a região anterior para dizer o que está acontecendo. Observem que vocês estão observando na região, então, de... Vou começar pela cifose, que eu acho mais fácil. Na região anterior, vocês estão observando aqui uma concavidade na região anterior. Então, uma concavidade ventral é denominada de cifose. Então, concavidade anterior, cifose, tanto na região torácica quanto na região sacral. Por outro lado, observem que na região cervical, a curvatura faz na região anterior uma convexidade. Então, assim como na região lombar. Então, eu digo que essa convexidade na região ventral ou anterior é denominada de lordose. Então, temos 4 curvaturas fisiológicas, sendo que as 2 convexidades ventrais estão localizadas na região cervical, portanto, lordose cervical e lordose lombar. E temos também 2 concavidades ventrais, denominadas então de cifoses, localizadas na região da coluna torácica, em verde, e sacral, tá? Aqui embaixo. Bem, uma vez que a gente viu essas definições gerais, né, essas características gerais da coluna vertebral, eu queria falar para vocês que a gente tem características gerais das vértebras, o que significa dizer que agora a gente vai ver a nossa aula da seguinte maneira. Primeiro eu vou falar de características gerais, que tecnicamente todas as vértebras têm, porém lembrem-se que toda regra tem a sua exceção, tá? Mas nós vamos buscar essas 7 características em todas as vértebras que a gente pegar em nossa mão, tá? Então, características gerais das vértebras. A partir do conhecimento dessas características gerais, eu vou passar e mostrar, então, as características regionais das vértebras, ou seja, qual a diferença de uma vértebra cervical para uma torácica para uma lombar, tá? Então, a gente vai passar por essas características gerais, depois pelas regionais e finalizar com as características individuais, porque existem algumas vértebras que apresentam características próprias, tá? Que são exceções às regras, ou que podem ser exceções às regras. Então, vamos lá. Começando pelo princípio das características gerais das vértebras, toda vértebra apresenta 7 características que são corpo vertebral, processo espinhoso e processo transverso, processo articular, pedículo do arco vertebral, lâmina do arco vertebral e forame vertebral. Eu gosto sempre de começar pelo seguinte. Saibam que o corpo vertebral, que é essa maior parte aqui, ele fica para a região anterior.
E essa parte posterior, que inclusive é palpável na região mediana das nossas costas, isso é chamado de processo espinhoso. Lateralmente, nós temos duas estruturas denominadas de processos transversos, que são esses. E essas estruturas, com essa superfície articular, que vocês podem observar aqui, são chamadas de processos articulares. Pessoal, esse forame, esse orifício que está localizado aqui imediatamente atrás do corpo vertebral, é o forame vertebral, que quando encaixamos uma vértebra sobre a outra, a gente vê a formação daquele canal medular, ou seja, a somatória dos forames vertebrais permite a formação do canal medular, onde a medula espinhal atravessa dentro de praticamente todas as nossas vértebras. Para finalizar, falta falar sobre essas duas estruturas, pedículo e lâmina do arco vertebral. Quero mostrar a vocês que de onde eu estou passando a seta para a região anterior é o corpo vertebral. E tudo isso aqui atrás é chamado de arco vertebral. No arco vertebral, nós temos duas partes. Entre corpo vertebral e processo transverso, tem essa pequena parte denominada de pedículo do arco vertebral. Eu gosto de pensar que a parte pequena é o pedículo, tá? E aqui na região posterior desse arco vertebral, entre o processo articular e o processo espinhoso, nós temos uma outra parte que é denominada de lâmina do arco vertebral. Vamos visualizar essas mesmas estruturas agora, mas em comparação com a vértebra que a gente estava olhando, com uma outra, tá? Então, nós podemos ver aqui o corpo vertebral em ambas as vértebras. Imediatamente atrás do corpo, nós temos o forame vertebral em ambas as vértebras e o processo espinhoso, que está localizado aqui. Lateralmente, nós temos os chamados processos transversos, conforme segue a seta mostrando. Essa estrutura, ela é denominada de processo articular e a gente consegue observar os processos articulares exatamente nessa região aqui, tá? Processos articulares. E por fim, nós temos no arco vertebral, nós temos no arco a região que fica mais próxima ao corpo, pedículo do arco vertebral, sendo que o pedículo é bem pequeno, e na região posterior desse arco vertebral, entre processo transverso e processo espinhoso, que aqui fica mais claro entre o processo articular e o processo espinhoso, mas pode ser entre as duas situações, vocês estão enxergando a lâmina do arco vertebral. Bem, dito e conhecidas as 7 características gerais das vértebras, nós vamos agora passar às características regionais das mesmas. Vocês podem observar na imagem que está na região inferior do slide que eu tenho 3 vértebras completamente diferentes uma da outra. Uma na região cervical, outra torácica e outra lombar. Então, a gente diz que, a depender da região que essa vértebra se encontra, seja na região cervical, torácica ou lombar, essa vértebra ela vai apresentar características diferentes. Por exemplo, eu mencionei na aula anterior com vocês que todas as vértebras torácicas, que são 12, se articulam com as 12 costelas. Então eu posso deduzir que existe alguma coisa na vértebra torácica que remete às costelas que não pode estar presente nas outras, e isso realmente acontece. Por outro lado, a região cervical é uma região que suporta o peso basicamente só da cabeça, né? Então, é uma vértebra muito mais frágil quando comparada com a vértebra lombar, que tem que ser mais robusta por suportar todo o peso dos membros superiores, tronco e cabeça e pescoço. Então, dessa forma, é claro que a vértebra lombar tem que ser mais robusta. Então, a depender da localização, elas vão ter sim características diferentes. E as pessoas costumam dizer que, simplificadamente, podemos olhar pelos processos transversos. E eu vou falar diferente. Ao meu ponto de vista, a forma mais simples de se identificar as características de cada vértebra é olhando, então, pelo processo espinhoso, que é esse daqui. Conforme eu vou mencionar, conforme a gente mencionou anteriormente, eu vou mostrar a vocês, tá? Então, lembrando que esse daqui
seria o processo transverso de cada uma das vértebras. Mas vamos observar, então, cada característica regional específica. Bem, vou mostrar primeiramente as vértebras cervicais, conforme vocês podem observar aqui, essa é uma vértebra cervical. Vou mostrar ela aqui em tamanho aumentado e vou chamando a atenção a vocês sobre o que é relevante. Então, as vértebras cervicais, elas apresentam um corpo vertebral pequeno, exatamente pelo que eu mencionei, que ela precisa de suportar menos peso. Além disso, elas apresentam o seu processo espinhoso bífido e horizontal. Em termos de horizontal, na imagem aqui não está ficando tão clara, mas quando eu estiver no aplicativo eu espero que isso fique mais evidente a vocês. Então, o que é processo espinhoso bífido ou bipartido? Significa que ele tem duas pontas, duas partes, tá? Isso só acontece nas vértebras cervicais. E por fim, nesse processo transverso, que está saindo aqui na região lateral aqui do corpo, tá? A gente consegue observar que existe um forame. Esse forame no processo transverso, ele é específico das vértebras cervicais e ele é importante porque é através dele que as artérias vão ascender para irrigar a cabeça e o pescoço, tá? Bem, então, essas são as características das vértebras cervicais. Falando agora sobre as vértebras torácicas, vamos ver especificamente, perdão, a imagem da vértebra na sua vista lateral para facilitar um pouco a identificação. Primeiramente, eu mencionei que as vértebras torácicas são 12 e que as 12 vértebras se articulam com as 12 costelas. Então, o que as diferencia de todas as outras são as estruturas chamadas de fóvias costais. Que fóvea, eu já mencionei anteriormente, que é um local de articulação, é uma superfície articular. Então, as fóvias costais são superfícies articulares onde as costelas vão se articular. Portanto, elas só podem estar presentes nas vértebras torácicas. E elas podem estar presentes em qualquer região dessa vértebra torácica. E aí, a característica que eu gosto de chamar a atenção, observem como o processo espinhoso é pontiagudo e descendente, né? Isso é uma característica clássica da vértebra torácica. Basta você pegar uma vértebra torácica que você percebe o seu processo espinhoso pontiagudo e descendente e sabe que é uma vértebra torácica mesmo. Porém, olhem só, isso daqui são as chamadas fóvias costais. Observem que elas podem estar presentes em diversos locais, ó, no corpo, tanto na região superior quanto inferior, assim como aqui também no processo transverso e até mesmo no pedículo, tá? Poderia estar presente em diversas regiões. Bem, caminhando para as vértebras lombares, vou mostrar a vocês aqui as características específicas da vértebra. Primeiramente, um corpo vertebral bastante robusto, em formato de rim, tá? Ele é maior e mais robusto exatamente para suportar mais peso. Ela apresenta um processo espinhoso que é único, querendo dizer que não é um processo espinhoso pontiagudo e descendente e nem bífido, tá? Ele é único e quadrangular e está na horizontal. Essas informações que eu estou mencionando estão descritas aqui no slide anterior, tá? Bem, além disso, é relatado que a vértebra lombar ela tem um forame vertebral triangular. Porém, apesar de ensinar o que está escrito na literatura, eu também preciso ser uma pessoa crítica, e quando eu comparar a vocês aí os 3 forames vertebrais, eu não vejo que o forame vertebral da vértebra cervical, por exemplo, não seja também triangular, tá? E até mesmo da região torácica também, ele é basicamente triangular. Então, apesar de ser descrito forame vertebral triangular, eu acho uma característica fraca para identificação da vértebra lombar. Outra coisa que acontece é que o processo transverso, perdão, esse lateral, ele é bastante desenvolvido em comparação às outras vértebras. Agora, se é uma vértebra lombar, ela não pode ter processo espinhoso bífido, porque bífido é na vértebra cervical, e ela não pode ter um processo, uma fóvea costal, né, em nenhum local desse corpo, porque fóvea costal é uma característica da vértebra torácica. Para finalizar essa vértebra, então, tem uma característica específica dela, que é que ela possui um processo mamilar. Bem, o processo mamilar é essa saliência que vocês estão observando aqui, imediatamente acima do processo articular, tá?
Então, é como se fosse uma bolinha. Essa elevação, essa saliência é chamada de processo mamilar. Bem, dito isso, vamos passar agora às características individuais das vértebras, tá? Onde nós conseguimos detectar vértebra a vértebra, individualmente, qual a sua característica específica. Antes de vocês ficarem ansiosos, já que são tantas vértebras, tá? Eu vou chamar a atenção que temos apenas 4 vértebras com características individuais. A primeira delas é chamada C1 ou Atlas. Importante ressaltar que C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, porque são 7 vértebras cervicais. Torácica, T1 até T12, 12 vértebras torácicas. L1 a L5, porque são 5 vértebras lombares. Também poderíamos dizer S1 a S5, tá? Por conta das 5 sacrais. Porém, aí já é um termo que começa a ser menos utilizado. E para as coxígeas, normalmente nem se comenta sobre isso. Então, C1 é a vértebra cervical de número 1, que tem o nome de Atlas, enquanto a C2, ela se chama Axis. Eu gosto sempre de colocar em ordem alfabética. Atlas vem antes de Axis e assim eu nunca mais esqueci qual era a C1, qual era a C2. Então, a Atlas, que é a primeira, é a única vértebra do corpo que não possui um corpo vertebral. Vocês estão observando que ela apresenta um arco posterior e um arco anterior. Enquanto que nesse arco anterior, que ele é menor, tá? É esse menorzinho do que o posterior, existe uma estrutura chamada de fóvea dental, que é essa superfície articular que está aqui na região anterior, tá? Vou tentar mostrar melhor no aplicativo para vocês. Então, essa fóvea dental, ela recebe esse nome porque a segunda vértebra cervical, chamada de axis, ela é a única vértebra que apresenta o chamado processo odontoide ou dente da axis. O dente da axis é essa protuberância que fica localizada na região anterior da vértebra. Então, é como se fosse superior ao corpo vertebral. Aqui, ó, observe o processo espinhoso bífido, né, mostrando que é uma vértebra cervical. E esse dente da axis, ele fica localizado na região anterior, então ele vai se articular especificamente com aquela fóvea dental que está na primeira vértebra, que é chamada de axis, tá? Bem, falando agora sobre a sétima vértebra cervical, ela é a única vértebra que não tem o processo espinhoso bipartido, tá? Em relação às vértebras cervicais, mas ela tem um processo espinhoso muito mais proeminente. Se vocês colocarem a mão na região posterior aí da sua coluna vertebral, na base da coluna cervical, tá? Como que no nível dos ombros aí, vocês vão conseguir perceber, né? Ou então palpando desde da região superior das vértebras até o início aí da região torácica, você vai conseguir observar que tem uma vértebra que tem um processo espinhoso muito proeminente. É a sétima vértebra cervical, que vai apresentar então esse processo espinhoso bem proeminente, que serve como ponto de início, né? Para a gente contar os corpos e quais os processos espinhosos e de qual vértebra estamos falando, através da palpação dos processos espinhosos. A última vértebra que tem uma característica individual é a vértebra chamada de T12. Todas as vértebras torácicas da T1 até a T11, elas apresentam os processos articulares voltados para a região anterior. Esses que estão localizados na região inferior, tá? Porque aqui em cima é processo articular também, mas aqui embaixo é um processo articular que da T1 até T11 fica localizada para a região anterior. A única vértebra que tem esse processo articular inferior virado para a região lateral é a vértebra T12. Observem que ela é uma vértebra de transição, porque, por exemplo, vocês não observam o seu processo espinhoso pontiagudo e descendente tão visível quanto, por exemplo, a gente observou nessa imagem aqui, tá? Bem, em relação às características gerais, individuais e regionais das vértebras, é isso. Nós vamos falar agora sobre um osso que é formado pela fusão de 5 vértebras, que é denominado de sacro. O sacro é um osso que tem um formato que a gente diz que é de uma pirâmide quadrangular, porque se você remover o cóccix aqui, ó, ele fica
com a base também mais achatada, né, mais reta. Então a gente diz que ele é uma pirâmide quadrangular, tá? E ele é formado, como eu mencionei anteriormente, pela fusão de 5 vértebras. Ele possui a base voltada para cima, onde vai se articular com a L5, quinta vértebra lombar, e a base está na região superior e o ápice, ele está localizado na região inferior, tá? E aí, esse ápice vai se articular com o osso denominado de cóccix, tá? Lateralmente, essa estrutura, esse osso, vai se articular com o osso ilíaco, especialmente com o ilho do osso ilíaco, formando a articulação denominada de articulação sacroilíaca. Bem, esse osso, ele apresenta algumas estruturas para a gente identificar. Vou mostrando para vocês então. São duas faces laterais, face lateral direita, face lateral esquerda. A face anterior, que também pode ser denominada de pélvica ou ilíaca, é essa que fica voltada internamente para dentro da pelve, daí o seu outro nome, face anterior ou pélvica ou ilíaca. Tá tudo descrito aqui, tá, pessoal? A sua face posterior, que também pode ser chamada de face dorsal, ela apresenta aqui em cima, em sua base, uma elevação, uma proeminência denominada de promontório sacral, conforme descrito aqui, melhor dizendo, promontório sacral, como descrito aqui, fica mais fácil para identificar. Gostaria que vocês observassem que nessa vista a gente consegue observar perfeitamente a presença de linhas ou cristas transversas que estão conectando um forame sacral ao outro. Então, o forame sacral pode ser observado na vista anterior ou posterior, tá? Mas as linhas ou cristas transversais apenas vão ser observadas na vista anterior. E para finalizar, na nossa vista posterior, lembra que a região posterior aí tem o processo espinhoso das vértebras? Aqui no sacro não é denominado de processo espinhoso, e sim de cristas sacrais. Nós temos 3 cristas sacrais, e daí a gente diz crista sacral mediana, crista sacral lateral, está lateralmente aí ao forame sacral, então crista sacral mediana, crista sacral lateral, está lateral ao osso, ao forame sacral, perdão, e aqui essa linhazinha que está entre a mediana e a lateral é chamada de crista sacral intermédia, tá? Então, todas as informações contidas aqui eu mencionei a vocês. Passando para a região final, né, que seria o cóccix, há apenas essa imagem aqui que ela é bem interessante. Vocês estão observando aqui, ó, que da mesma forma que atrás do corpo vertebral tinha o forame vertebral formando o canal medular, aqui a gente tem, né, esse canal sacral, onde vai passar a cauda equina, tá? Então, para finalizar, nós vamos falar sobre o último osso que forma a base da coluna vertebral, que é denominado de cóccix. Conforme eu mencionei previamente, ele é formado pela fusão de 3 a 5 vértebras, é uma variação anatômica, porém, o que é normal, aquilo que acontece na maioria da população, é que tenham 4 vértebras fundidas. Vamos lá. Esse cóccix, deixa eu mostrar ele aqui primeiro, tá? Nessa imagem para ficar melhor. Esse cóccix, ele também apresenta uma base voltada para a região superior, onde ele se articula com o sacro, e o ápice voltado para a região inferior, e ele não se articula com ninguém, tá? Esse cóccix, então, ele vai ter, conforme a gente observa na imagem aqui, ó, processos transversos que são bem rudimentares, pouco desenvolvidos, e aí ele apresenta uma estrutura chamada de corno coccígeo, que é como se fosse, eu brinco que são cornos coccígeos, são esses 2 chifrinhos que o cóccix apresenta. Fica evidente aqui na vista posterior esses que são os cornos coccígeos, tá? E além do processo transverso ser bastante rudimentar, os processos articulares também o são. Não está dando para a gente observar aqui, tá? Pessoal, então é isso. Eu vou tentar mostrar algumas dessas informações rapidamente para vocês aqui no nosso aplicativo. O que eu acho mais importante aqui, primeiramente, vocês estão observando aí que a coluna vertebral, ela apresenta curvaturas que são fisiológicas, tá? Então a gente pode observar que na região cervical nós temos uma
convexidade anterior, tá? E isso é chamado de lordose cervical, assim como também temos a chamada lordose lombar, que a gente pode detectar melhor aqui nessa imagem, tá? Lordose lombar. Temos também a chamada concavidade anterior, que é a cifose torácica, que também acontece no sacro, conforme vocês estão observando aí. Pessoal, vou isolar aqui uma vértebra lombar para a gente identificar as 7 características gerais das vértebras. Primeiramente, então, corpo vertebral, processo espinhoso, processos transversos, forame vertebral, processo articular. Aqui na região anterior é o pedículo do arco vertebral e aqui na região posterior temos a lâmina do arco vertebral. Bem, isso é possível de ser identificado em qualquer vértebra, tá? Conforme vocês podem observar agora, eu isolei uma vértebra torácica, onde eu tenho corpo vertebral, forame vertebral, processo espinhoso e processo transverso, processos articulares, pedículo vertebral e aqui lâmina do arco vertebral. Também vou isolar aqui uma vértebra da região cervical para a gente tentar identificar as mesmas estruturas. Vamos lá. Corpo vertebral, processo transverso, processo espinhoso, processo articular, isso aqui na região anterior, perdão, isso daqui, tá? É o chamado pedículo do arco vertebral e esta é a lâmina do arco vertebral. Falando sobre as características gerais das vértebras, era isso, identificamos nos 3 segmentos. Vamos ver as características regionais. Toda vértebra cervical tem aí, então, o corpo vertebral menor, forame no processo transverso e processo espinhoso bífido ou bipartido, conforme fica nítido na imagem vista posterior, tá? Todas elas apresentando aí esse processo espinhoso bífido ou bipartido. Todas não, tá, gente? Porque toda regra tem a sua exceção. Mas vamos lá, vamos por partes. Vou separar aqui agora uma vértebra torácica, tá? Que a primeira coisa que vocês vão observar, então, processo espinhoso, pontiagudo e descendente, e a presença de fóveas costais, que são essas que podem estar presentes no corpo, no processo articular, no processo transverso, tá? E, para finalizar, na região lombar, eu vou isolar uma vértebra aqui, onde nós vamos identificar, primeiramente, um corpo vertebral em formato de rim, tá? O processo espinhoso único, não é bipartido, não existem fóveas costais, e esse processo espinhoso único e bipartido, ele é horizontal, tá? Existe também uma saliência aqui no processo articular, tá? Que é denominada, então, como se fosse essa bolinha que vocês estão enxergando aqui, tá? Isso daqui é denominado de processo mamilar, é exclusivo aí da vértebra lombar. Outra coisa, ela apresenta o forame vertebral triangular, tá? Então, essas seriam as características regionais das vértebras lombares, tá? E também, mais uma coisa, é que ele apresenta também o processo transverso bem desenvolvido. Falando agora das características regionais, encerramos. Então, vamos falar das características individuais das vértebras. Essa primeira vértebra, tá? Essa primeira vértebra, opa, tá certo? Atlas, ela é a única vértebra do corpo que não tem corpo vertebral, como vocês podem observar. Ela tem 2 arcos vertebrais, o arco anterior e o arco posterior. E no arco anterior, ela tem uma superfície articular chamada de fóvea dental, onde vai se articular exatamente com o dente da axis, que é a segunda vértebra cervical, que é essa. Agora eu vou colocá-la isoladamente, tá? Botar apenas a C2, que é chamada de axis. Então, a única vértebra que apresenta o chamado processo odontoide ou dente da axis, que fica então localizado na região anterior. Então, esse é o dente da axis, bem característico. Na 7ª vértebra cervical, podem observar, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observem que ela não só não apresenta o processo espinhoso bipartido, como está acontecendo nas outras,
como ela apresenta um processo espinhoso bem proeminente. Então, voltando, a gente consegue observar, então, que ela serve aí, ó, como ponto de partida para a contagem das outras vértebras, tanto superiores quanto inferiores, já que ela é bem proeminente. Então, se você faz uma flexão de pescoço, você consegue palpar essa vértebra cervical aí com muita tranquilidade. Falando sobre a última característica individual da vértebra, vamos falar então sobre a 12ª vértebra torácica, tá? Que vai ser essa daqui. É a única vértebra que apresenta, então, o seu processo articular inferior voltado para a região lateral, conforme vocês podem ver aqui claramente. Eu vou mostrar para vocês, numa vértebra torácica qualquer outra, que esse processo articular inferior vai estar virado para frente. Então, observem que a 12ª é diferente por isso. E também observem que ela é uma vértebra de transição, que o processo espinhoso já não está mais tão pontiagudo e descendente, ele parece mais um processo espinhoso de uma vértebra lombar. Então, aqui vou separar uma outra para vocês verem que, olha como o processo articular fica voltado para a região anterior, tá? Para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui o sacro, onde nós temos algumas estruturas que eu gostaria de chamar a atenção. Então, face anterior ou face pélvica, face posterior ou face dorsal. Temos aqui cristas medianas, cristas sacrais, né? Cristas sacrais medianas, crista sacral intermédia e crista sacral lateral. Esses são os forames sacrais. Na região anterior, a gente observa, então, as cristas ou linhas transversas, tá? E aí, só faltou a gente mostrar, então, essa região aqui, que é chamada de promontório sacral. Chama atenção que este ou esta é a base desse sacro e aqui embaixo seria o ápice. Superiormente, então, ele se conecta com a 5ª vértebra lombar e inferiormente com o cóccix, que vai ser o último osso aí da base da coluna vertebral, que apresenta-se então com processos articulares bastante, processos transversos bastante rudimentares e apresentam esses cornos, cornos coccígeos, tá? Lembrando que na região superior está o seu ápice, perdão, a sua base voltada para o sacro, com quem ele se articula superiormente, e inferiormente nós temos aqui o ápice, que não vai ter nenhuma articulação. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Depois nós voltamos falando sobre os músculos deste tronco.